Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para a última das aulas que tratam sobre os Estados Unidos da América, né? Pensando o terceiro colegial, a apostila número 3, ela vai trazer todo o conteúdo dos Estados Unidos, só que no programa ela só vai trazer a aula a respeito de economia, certo? Então, se você é do terceiro ano e está assistindo essa aula, eu recomendo a você, né, ou a vocês que assistam as 3 aulas anteriores, sobretudo a aula 3, né, como uma forma de revisão, né, porque ela vai trazer uma questão de atualidade muito importante, tá certo? Então é uma aula tanto para o segundo como para o terceiro colegial. É uma aula que vai tratar de economia, né? Sempre lembrando que ainda os Estados Unidos da América representam a principal economia do mundo, né? Então, um dos grandes polos econômicos mundiais, junto com China, junto com União Europeia, ok? Então, essa grande economia, ela tem passado por um processo de transformação econômica, né? Então, coisas como terciarização da economia, terceirização da economia, desindustrialização. Então, são fenômenos que nós estamos sentindo agora, mas os Estados Unidos da América vem sentindo desde os anos 80, conforme nós insistentemente temos falado aqui, certo? Então, existem alguns lugares que se destacam economicamente, sobretudo por conta de grandes centros comerciais, grandes centros de serviço, como Nova York, como Miami, né? como Orlando. Então, sem contar, óbvio, a Califórnia, mas o grande carro-chefe da economia americana, né, principalmente no setor, é o setor de tecnologia de ponta. É aquele que nós vamos ver, né, do Sunbelt. Isso, né, não estou aqui desmerecendo o potencial, né, da agroindústria dos Estados Unidos, longe disso, é a maior do mundo. Só que a renda gerada, a riqueza gerada por esse setor de tecnologia de ponta é infinitamente maior do que os outros setores da economia, ok? Então isso é interessante e importante de chamar a atenção. Os Estados Unidos representam uma economia complexa, né? Vão ter os 3 setores da economia muito fortes. Começamos então com o agrobusiness, né? Então, veja que a marca do campo dos Estados Unidos é a diversidade, é a modernidade, é a racionalidade, é a mecanização, né? E sempre, né, em permanente otimização. O que significa isso? Sempre um campo atualizado, um campo que produz mais, um campo mecanizado. Né? Temos uma coisa que é bem tradicional dos Estados Unidos, que são os chamados belts. Belts são cinturões monoculturais. Não significa que outras culturas possam ser plantadas nesses belts. Só que essas culturas são predominantes. Os famosos cinturões, né, agrícolas. E vejam vocês, apesar, né, a despeito de a agricultura e o campo americano, o campo dos Estados Unidos, né, representarem o mais importante, mais rico do mundo, o que ele produz diretamente no PIB representa 2%. É aquilo que eu estava falando atrás, né? Tecnologias de ponta representam altíssimo valor agregado, coisa que o campo, né, na sua primeira etapa representa muito pouco, tá certo? Então vejam aí, né, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos.
Então vamos ter lá o cinturão do trigo, que é importantíssimo, o cinturão, né, do milho, da agricultura irrigada, aqui na Califórnia, uma agricultura importantíssima, tá? Não deixe se enganar por conta do clima da Califórnia, não, é a principal agricultura dos Estados Unidos está aqui na Califórnia, né? Temos aqui a criação extensiva de gado, o algodão, que é tradicional nessa região, junto com os cítricos, que é uma região mais quente dos Estados Unidos, tá? E aqui o cinturão dos laticínios, né? Ou Green Belt, também é chamado de Green Belt por conta das hortaliças. No setor de recursos naturais, no setor mineral energético, né, não é diferente. O país possui, né, uma riqueza, né, que se destaca. Então, o país é um grande produtor e consumidor de petróleo, de gás natural, de carvão mineral e, ultimamente, ele tem se destacado, né, na produção de gás e petróleo de xisto. Ok? Então, isso tem feito dos Estados Unidos autossustentável, né, em matéria energética de combustível fóssil. Pensando que daqui a 20, 30 anos, né, os combustíveis fósseis vão começar a estar em desuso, né, então eles ficam tranquilos nessa matéria, porque, segundo consta, 20 anos é mais ou menos o período em que esse petróleo de xisto vai existir, vai estar disponível para a economia dos Estados Unidos, tá? Também é um grande produtor de ferro, de cobre. Então veja, né, o mapinha dos Estados Unidos e aqui está o Alasca. O Alasca, quando foi comprado, foi, né, o governo dos Estados Unidos foi até ridicularizado, mas hoje ele explica por que ele foi comprado. Uma alta produção de petróleo, de gás natural, né? Então existem gasodutos que saem daqui, né, dessa área que a gente não está vendo e chega até no território dos Estados Unidos. Então, uma área muito rica de petróleo, de gás, de carvão mineral, que aqui no mapa não está, mas que existe, ok? Então vejam áreas de petróleo no sul, no oeste, né, em Wyoming, né, o ferro e o xisto ele está nessa região aqui mais ao norte. Xisto, a autossuficiência, né? Então aqui é uma imagenzinha que mostra a rocha, as reservas, são altíssimas as reservas, e aqui como que se extrai, né? Então a chamada rocha, entenda como o xisto é produzido. O xisto é um gás que fica preso em uma formação rochosa parecida com uma argila. Por não estar em um único depósito, é impossível extraí-lo por métodos. Para obter o xisto é necessário injetar no solo uma mistura de água, sal, ácido, chumbo, e esses produtos criam fissuras nas rochas que permitam que o gás escape. Então vejam que é uma atividade que gera um impacto ambiental terrível na natureza, ok? Então sempre chamando atenção para os dois lados, né? A atividade que gera recurso, que gera riqueza, que atende demanda energética, mas que traz implicação ao meio ambiente. E essa grande disponibilidade de recursos minerais e energéticos associada com alto conhecimento técnico, alto desenvolvimento tecnológico, proporciona ainda aos Estados Unidos o principal patamar, né, ou o segundo patamar de maior potência industrial do mundo, né? Então os Estados Unidos se destacaram principalmente, né, no setor automobilístico no século XX, ou no final do século XIX até mais ou menos meados dos anos 70. Então existem grandes concentrações industriais, né? Focos industriais mais antigos como o Nordeste e outros mais novos como a Califórnia, o Sul, Sudeste, né? São 4 ciclos de industrialização. A primeira mais pesada, que está naquela região mais enferrujada, e outras, né, relacionadas
a Tecnopolos da quarta revolução industrial e a petroquímica e também a indústria espacial mais na área do Sunbelt. Eis aqui, né, a região que é o chamado Rust Belt, mas vejam que é uma região de fronteira com o Canadá. Essa região é importantíssima de trocas econômicas, né, comerciais e econômicas. Toda a região dos Grandes Lagos, uma área extremamente densa, extremamente importante em matéria econômica. Então veja a estrutura industrial, né? As concentrações industriais antigas, tradicionais, as principais cidades, Detroit, Minneapolis, Cleveland, Pittsburgh, né, Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, e aqui as novas. Quais são as novas, né? Atlanta, Houston, né, Dallas, São Francisco, Los Angeles, Salt Lake City, Seattle e Vancouver. Vancouver dos Estados Unidos, ok? Não Vancouver do Canadá. Então, eis aqui o Sunbelt. E aí nós vimos o quê? Um processo parecido com o Brasil, né? Antes a indústria estava concentrada nessa região mais antiga e agora ela meio que, né, marchou para o Sunbelt, vem marchando para o Sunbelt e gerando novas áreas de concentração demográfica nos Estados Unidos, né? Zonas de crescimento econômico e populacional muito grande, ok? E as áreas que meio que se esvaziaram com o tempo. Sempre chamamos atenção para o principal símbolo desse esvaziamento, que é Detroit. Algumas reportagens que eu tenho visto, né, colocam que Detroit tem conseguido, né, nos últimos anos apresentar um certo desenvolvimento, se reinventar, né, se livrar de algumas dessas áreas abandonadas, né, e trazer alguma prosperidade social e econômica para as pessoas, ok? Mas ainda as evidências de abandono de prédios públicos, de empresas, né, fechadas, prédios abandonados ainda persiste. E, né, aqui uma crítica, né, para essa nova lógica que a gente vê do fechamento de fábricas, né, em países como os Estados Unidos e a abertura em áreas mais atrativas, né? Áreas onde as vantagens competitivas vão ser maiores. Então aqui está uma crítica, né? Detroit Plant, a planta industrial fechada, Mexico Plant fechada. Então, tipo assim, a intenção é sempre, né, o que nós temos hoje em dia, e acho que a marca é a flexibilização, né? Essa flexibilização ela faz com que se feche e se abra fábricas no mundo de maneira muito fácil, né? Então tudo é muito efêmero. Então esse viver industrial de algum lugar pode ser efêmero, né? Aqui em Monte Alto, por exemplo, quando uma transnacional chegou no final dos anos 90, nossa, gerou, né, uma coisa, um sentimento de prosperidade, aquela coisa toda, mas a empresa já desativou uma ou duas unidades, diminuiu contratações, né, e aí ela está seguindo para outros lugares que são mais interessantes, né? Então, nisso aqui, para encerrar a nossa aula, mostra o que, né? Usando de um linguajar sociológico do famoso sociólogo Zygmunt Bauman. Quando essas empresas elas representavam grandes manchas nesses lugares, né? Elas estavam enraizadas, né? As empresas elas tinham bandeira, né? A GM tinha bandeira, era a bandeira dos Estados Unidos. Ela estava lá em Detroit, ela estava no Michigan, né? Quando esse processo de desindustrialização acontece, de desregulamentação econômica acontece,
essa terceirização acontece, a produção em cadeias de valores. Então ela vai literalmente tirar a roupa, né, da nação e ela vai seguir pelo mundo, né, tentando encontrar lugares que te ofereçam vantagens maiores, ok? Então aquele trabalhador que antes estava bem assegurado, bem remunerado, né, com um padrão de vida muito bom, com consumo, né, esse trabalhador cada vez é menor. E isso, né, e aí eu prometo concluir nossa aula, você coloca outra coisa nessa equação, né, cada vez mais máquinas, né, mais completas, mais inteligentes têm sido, né, implementadas nas indústrias, prescindindo menos de mão de obra humana. Então, o dilema do trabalhador industrial nessa atualidade é algo, né, a se chamar muita atenção. Então, luta-se contra, né, a desindustrialização, luta-se contra a flexibilização das leis de trabalho e também se luta contra o desemprego estrutural. Ok? Então, extremamente problemática a realidade do nosso trabalhador industrial. Ok? Então, isto posto, concluo a aula, né, a série de aulas que tratam dos Estados Unidos da América. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.